Estamos de volta. Então, a gente falou sobre as agravantes genéricas, sobre as atenuantes genéricas rapidamente. As atenuantes genéricas praticamente autoexplicativas, o material de vocês isso está bem completo, coloquei até bastante jurisprudência atualizada. E aí vamos ao que interessa, que é justamente tratar sobre o quantum que é utilizado para fins de fixação dessa pena intermediária, ok? Bom, a gente, aqui na segunda fase, assim como na primeira, não temos um parâmetro legal estabelecido pelo Código Penal para fins de cálculo, ou seja, quanto eu vou fazer incidir na pena base que vem lá da primeira fase, quando há o reconhecimento eventual de agravantes ou de atenuantes genéricas. Nós não temos esse parâmetro, nós não temos isso explicitado no Código Penal. Então veja que, a partir disso, a jurisprudência tem se consolidado na utilização de um critério de preponderância e de cálculo com base na utilização de fração. Bom, um primeiro detalhe aqui, para fins de cálculo de segunda fase, que você precisa saber é o fato de que, na segunda fase, a pena ela nunca pode vir reduzida abaixo do mínimo legal. Isso está sumulado aqui no artigo 231, na súmula 231 do STJ. Laila, como assim? Ora, vamos supor, na primeira fase, a pena mínima foi estabelecida em 2 anos. Vamos supor que a pena do crime é de 2 anos a 8. Vamos pegar um furto qualificado. Bom, vamos supor que na primeira fase aqui não houve circunstância judicial negativa a ser analisada, tá? Todas foram positivas ou neutras, ou seja, a pena ficou no mínimo. Vamos supor aqui que na segunda fase houve a confissão do agente. Ele confessou que realizou o crime de furto. Veja, nós só temos essa atenuante materializada no cálculo dessa pena desse caso concreto. E agora, Laila, eu vou poder operar a redução? Não, por quê? Porque a pena base, ela já chegou aqui no mínimo. Então, em nenhum momento, essa pena de 2 anos, ela vai poder ser inferior a 2 anos. Isso é uma vedação, ok? E aí, o que vai acontecer? Na terceira fase, esses 2 anos poderão ou não ser aumentados com base nas causas de aumento de pena ou causa de diminuição. Laila, mas na terceira fase, vamos supor que veio 2 anos aqui e ainda uma causa de diminuição de pena. Laila, vamos supor que é uma tentativa de furto qualificado. E aí, esses 2 anos, eu posso diminuir a fração da tentativa prevista lá no artigo 14, inciso 2º? Pode. Na terceira fase, você pode reduzir abaixo do mínimo legal. E você pode também aumentar acima do máximo. Como assim, Laila, aumentar acima do máximo legal? Porque muitas vezes a gente vai trabalhar com o critério de exasperação. Então, quando a gente pega, por exemplo, um crime continuado, muitas vezes a gente pode chegar na pena aqui de 6 anos e num critério de exasperação, isso ir para 9, porque é um crime continuado. Mas isso é tema que a gente vai falar daqui mais para frente, mais daqui a pouco. Ok? Para nós agora aqui, não pode haver a redução abaixo do mínimo legal. Logo, se a pena veio de 2 anos na pena mínima, aqui na segunda fase não tem como diminuir isso abaixo de 2 anos. Essa é a primeira regra que você precisa saber na segunda fase, ok? Bom, além disso, o STJ, ele trabalha com um critério, que é a utilização de uma fração como parâmetro, como diretriz para fins de agravar ou atenuar uma pena. Lembra que na primeira fase, a gente viu que o parâmetro utilizado pelo STJ é 1/8. Na segunda fase,
Esse parâmetro é 1/6. Isso aqui não tem no Código Penal. Portanto, o parâmetro... Desculpa, gente. O parâmetro utilizado pelo STJ para fins de cálculo aqui na segunda fase é de 1/6. Laila, mas de onde que eles tiraram esse parâmetro? Eles tiraram um parâmetro de fração intermediário. Então, veja, qual é a ideia do STJ? Qual é a lógica da fixação da pena? É sempre uma gradação do menor para o maior. Então, a segunda fase, ela não pode ser mais gravosa que a terceira. E nem a primeira pode ser mais gravosa que a segunda. Então, com base nisso, o STJ pegou a menor fração de causa de aumento de pena ou de causa de diminuição, na verdade, a menor fração, e aí veja que ele chegou nesse denominador aqui, que é de 1/6. Ele estabeleceu isso 1/6. Laila, isso é uma regra absoluta? Não, gente. É um parâmetro, é uma diretriz. Porque, veja, a menor causa de diminuição de pena que nós temos, né, é 1/3. A menor causa de diminuição, nós temos a maior, lembra? A menor causa de diminuição de pena é 1/3. Logo, algo intermediário, 1/6. Esse é mais ou menos o raciocínio do STJ. Laila, eu não entendi porra nenhuma sobre esse parâmetro. Você só vai entender o seguinte, é 1/6. Essa é a diretriz utilizada pelo STJ. Ponto. Perfeito? Bom, não é uma regra absoluta, é possível que haja a utilização de outras frações, porque, como eu disse, é uma diretriz, Quer ver eu dar um exemplo para vocês? Vou falar primeiro sobre o segundo critério, aí eu venho dar esse exemplo que eu vou sobre a questão do 1/6. Bom, o critério que o STJ tem utilizado é um critério de compensação. Então, o que ele faz? Ele coloca... Deixa eu colocar em branco aqui. Ele coloca atenuantes e agravantes genéricas preponderantes em uma classe. Coloca atenuantes e agravantes genéricas não preponderantes em outra classe. Então, ele criou duas classes. Laila, quais são as preponderantes? Lembra? Confissão, reincidência, menoridade, motivos do crime. E tudo aquilo que não se encaixar nesse rol seriam as não preponderantes. Perfeito. Por que é que ele criou esse critério? Porque ele trabalha com a lógica de compensação entre agravantes e atenuantes da mesma classe. É isso que ele faz. Laila, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que no caso concreto, tá? No caso concreto eu tenho a reincidência constatada, mas por outro lado, o agente confessou. Além disso, o agente, ele procurou reduzir as consequências do crime. O agente ainda, ele procurou reduzir as consequências do crime. Bom, como funcionaria o critério de compensação? Reincidência está na mesma classe que confissão, logo, elas se compensam entre si. Logo, sobrou o quê? Uma atenuante... Desculpa, gente. Sobrou o quê? Uma atenuante não preponderante, correto? Mas sobrou uma atenuante. Logo, na segunda fase, você vai operar a atenuação da pena em 1/6, ok?
Vou dar um exemplo para vocês prático. Cálculo. Vamos pegar lá, furto qualificado. Pena, 2 a 8 anos. Ok? Vamos supor que na primeira fase não tivemos nenhuma circunstância judicial avaliada negativamente. Logo, a pena fica no mínimo, correto? Na segunda, vem para cá os 2 anos. Na segunda fase, vamos supor que houve confissão, o agente ele é reincidente, o agente praticou o crime em uma embriaguez pré-ordenada. Ok? Em uma embriaguez pré-ordenada. 2 preponderantes de mesma classe, uma não preponderante. Bom, confissão com reincidência se compensam, sobrou o quê? Uma agravante genérica. Logo, vai haver o quê? O cálculo de 1/6. Então, veja, Laila, 1/6, como que eu vou calcular? Bom, 1/6 de 2 anos. Então, vamos lá? 2 anos equivale a quê? 24 meses. 1/6, 4 meses. 6 vezes 4, 24. Gente, tá certo isso, né? Pelo amor de Deus. Tá certo? É, porque... Tá certo. 6 vezes 4, 24. 4 meses. Bom, então como que você vai fazer? Qual é a pena base que veio? 2 anos mais 4 meses. 2 anos e 4 meses. Essa é a sua pena intermediária, tá vendo? Tá vendo aqui 1/6 que você vai calcular? Bom, esse é o critério utilizado pelo STJ. Essa é a base do que você precisa saber. Tudo bem? Então, tá, vamos dar uma dificultada. Muitas vezes, o que acontece? Essa fração de 1/6, ela é um pouco modificada. Porque lembra, ela é uma diretriz e muitas vezes o caso concreto demanda que esse 1/6 seja 1/4, por exemplo, ou que esse 1/6 seja 1/8. Com base em quê? Com base na quantidade de atenuantes ou agravantes genéricas que estejam dentro da mesma classe, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a gente tem confissão, reincidência, embriaguez pré-ordenada. Que mais? Contraascendente. E vamos colocar aqui, eu sei que na prática é muito raro que isso acontecer. Não, vou deixar só assim. Eu tenho uma confissão, olha só. Eu tenho uma confissão que está na classe da preponderância. Eu tenho uma confissão que está na classe da preponderância. E eu tenho 2 agravantes não preponderantes. Elas estão fora da classe da preponderância. Mas veja, Laila, pela preponderância, confissão prevalece sobre as outras 2 agravantes. Não prevalece? É um critério de preponderância estabelecido pelo Código Penal. Veja que nesse caso, o que vai acontecer? Vai haver a atenuação da pena. Vai atenuar. Mas você entende que essa atenuação ficou mais fraca? Porque eu tenho 2 agravantes não preponderantes que estão puxando essa confissão? Então, nesse caso, ao invés,
de diminuir 1/6, o julgador, em razão da existência dessas duas agravantes não preponderantes, ele pode reduzir menos. Ele pode reduzir 1/8. Ele pode reduzir menos. Ele pode reduzir 1/8. E aí, veja, ele vai fundamentar no caso concreto. Ele vai dizer, olha, eu tenho aqui no critério da preponderância a confissão, mas, por outro lado, eu tenho duas agravantes não preponderantes que não se compensaram com ninguém. Com base nisso, entendo proporcional e razoável a fixação, a utilização do vetor 1/8 para fins de cálculo. É possível. Então, quando eu tenho agravante e atenuante genérica preponderante e agravante ou atenuante genérica não preponderante, aqui nós não conseguimos compensar. E aí o que acontece? O que está aqui embaixo tira a força de quem está em cima, seja para agravar, seja para atenuar. Então aí vai haver um agravamento menor ou uma atenuação menor, por força do que está aqui embaixo, puxando. Ok? Então, Laila, isso é uma regra absoluta? Não, nada do que nós estamos conversando aqui é regra absoluta. Por quê? Isso não está na lei. Isso é uma diretriz, é um parâmetro utilizado pelo STJ. Tudo bem? Então, esse também é o detalhe. E muitas vezes essa fração de 1/6 acaba não sendo utilizada. Mas, repito, deve haver a devida fundamentação no caso concreto. Tudo bem? Deve haver a devida fundamentação no caso concreto. Bom, como eu disse, a fração utilizada como diretriz é 1/6. E nós temos um pequeno detalhe aqui, que é um entendimento da STJ esporádico, tá? Em que esse 1/6, às vezes, ele é calculado em cima da margem penal. Então, olha só. Essa fração de 1/6 pode incidir sobre a pena base, fruto da primeira regra. Isso é regra, gente. 95% dos casos dos julgados do STJ acontecem nessa lógica. Ou poderá incidir sobre o intervalo penal, sempre que a fração de 1/6 incidente sobre a pena base for menor que o valor de 1/8 calculado na primeira. Como assim, Laila? Ora, vamos supor que na primeira fase houve um aumento de 9 meses, com base no cálculo de 1/8. E vamos supor que na segunda fase, a incidência de 1/6 nessa pena base que veio daqui, a incidência de 1/6 nessa pena base que veio daqui, ela vai ser menor que esse resultado. Sei lá, vai dar 8 meses. Nesse caso, o STJ entende que não dá para ela incidir sobre isso e que, portanto, ela vai incidir sobre o intervalo da pena. Vamos supor que é uma pena de 1 a 3 anos. Então, eu tenho aqui uma margem penal de 2 anos. Lembra? Então, portanto, esse 1/6 ele incidiria sobre aqui e não sobre o valor menor, que provavelmente aqui seria 1 ano. Vou repetir, tá? Vou repetir. Vou pegar aqui no quadro maior. Primeira fase, segunda. No cálculo aqui do 1/8, deu 9 meses, ok? Deu 9 meses. Vamos supor que no cálculo de 1/6 que vai incidir, vamos supor que a pena aqui que vai vir vai ser 1 ano e 9 meses. Vamos supor que a pena mínima é 1 ano, tá? A pena veio de 1 ano e 9 meses. Vamos supor que, hipoteticamente, 1/6 calculado sobre isso desse menos que 9 meses. Então, vamos pegar lá. 12 meses com 9 meses. 21 meses. Ok? Dividido por 1/6. Bom. Dá 3, que dá 18. 3 meses e alguns dias. Ok, 3 meses e alguns dias. Olha o que deu aqui. Calculei, portanto, 1/8. Vamos supor que deu 9 meses.
Bem, aí eu venho 1 ano e 9 meses. Eu calculei um sexto em cima dessa pena base. Olha quanto que deu, 3 meses e meio, que é menos que 9 meses. Como a gente falou, como eu falei para vocês no início do raciocínio, que a primeira fase não pode ser mais gravosa que a segunda, nesse caso, o que o STJ ele faz? Ele não faz esse 1/6 incidir, sobre a pena base. Ele joga esse 1/6 para incidir sobre o intervalo da pena que eu usei aqui para calcular a primeira fase, entendeu? Então eu vou calcular o 1/6 como se eu estivesse calculando 1/8 também. Mas isso é um posicionamento que não é o que prevalece nas duas turmas do STJ, ok? Mas ele existe. Tudo bem? Laila, eu não entendi merda nenhuma. Mas assim, se eu memorizar, né, na segunda fase que 1/6 vai incidir sobre, a pena base, eu tô bem? Tá bem. Depois vocês mandem lá no atendimento ao aluno pedindo uma aula de laboratório só pra gente calcular. Senão aqui a gente perde o foco da aula, que é mais expositiva e não tanto de cálculo. Tudo bem? Bom. Aí a gente tem, né, o critério da preponderância, que está lá no artigo 37, motivos determinantes do crime, personalidade e reincidência, ok? A gente já falou sobre isso. O que é essa personalidade, né? Geralmente não, menoridade. Aqui a gente tem o critério da preponderância, que foi o que nós falamos. Tem a questão da multireincidência, que também eu já falei para vocês, não vai caracterizar bis in idem. E aqui aquele lance da fração, quando eu tenho em classes diferentes, uma puxando a classe das preponderâncias. Ok? Esses slides são só resumo do que eu acabei de falar. Bom, isso é o de mais importante que você precisa saber para a segunda fase. E agora a gente entra na terceira, que são as causas de aumento e as causas de diminuição. Gente, as causas de aumento e as causas de diminuição, diferente da primeira e da segunda fase, elas sempre vão trazer um patamar legal, ainda que a fração seja flutuante. Como assim, Laila, flutuante? Pega a tentativa, redução de 1/3 a 2/3, mas a fração vem para você trabalhar. Agora, aqui na terceira fase, diferente da primeira e da segunda, nós vamos ter um escalonamento de uma causa de aumento incidindo sobre a outra. Aqui na terceira fase, a gente não trabalha com compensação. Nós vamos fazer uma incidir sobre a outra conforme elas se fizerem presentes no caso concreto. Então, veja, quando eu tenho um concurso entre causas de aumento e de diminuição, todas são consideradas no momento da aplicação da pena. Elas possuem previsão tanto na parte geral, crime continuado, tentativa, quanto na parte especial. Excepcionalmente, quando eu tenho mais de uma causa de aumento ou diminuição dentro do mesmo crime, a gente aplica o artigo 68. Como assim, Laila? Como assim? Vamos supor que eu tenho, vamos pegar lá no crime de roubo, o parágrafo 2º, que tem mais de uma causa de aumento de pena. Se naquele parágrafo 2º eu tiver, no caso concreto, mais de uma causa de aumento, como que vai funcionar? Então vamos supor, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º e 3º. Bom, eu tenho a presença de mais de uma causa de aumento de pena, correto? Mas perceba, como vai funcionar? Aquele raciocínio que a gente já falou com relação à multiplicidade de circunstâncias. Eu pego uma causa de aumento para incidir aqui. Essa que sobra, eu vejo se encaixa aqui, no rol das agravantes genéricas. Laila, não encaixou, eu jogo aqui dentro das circunstâncias judiciais, ok? Isso não vai fazer bis in idem. Laila, vamos supor que eu tenho
causas de aumento diferentes dentro do mesmo tipo penal. Então, eu tenho o parágrafo 2º, inciso 2º, C/C, parágrafo 2A. E aí? E aí que você vai pegar a causa de aumento que aumenta mais. Você vai pegar a causa de aumento que aumenta mais, vai deixar ela aqui. E aqui sobra a mesma lógica. Consigo encaixar aqui? Não. Então, eu vou jogar aqui. Mesmo raciocínio das outras fases anteriores, tá? Então, atenção para esse primeiro detalhe das causas de aumento de pena. Tá, então você disse que uma incide sobre a outra de forma cumulativa? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, olha só. Deve-se observar o critério lógico de se considerar as previsões da parte especial no primeiro momento, para depois eventual causa de aumento ou de diminuição de pena da parte geral. Olha lá. A pena base é fixada atendendo-se ao critério do artigo 59, em seguida, as atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e aumento. Tá vendo aqui aumento por último? Então, perceba que existe aqui uma lógica de que as causas de aumento, uma incidindo sobre a outra, devem ser por último. Qual é a regra que nós temos do Código Penal? Crime continuado e crime formal devem ser as últimas causas de aumento de pena a serem consideradas. Essa regra está no Código Penal. Agora, todas as outras causas de aumento, da parte geral ou especial, o Código Penal ele não cria uma cronologia. Ele não cria uma cronologia. Então, para ficar mais didático, o que você precisa lembrar? Que obrigatoriamente as causas de aumento de pena da parte geral devem ser as últimas a serem consideradas. E aí, se você criar um critério especial geral, fica mais fácil você considerar causa de diminuição da parte especial com causa de aumento da parte especial e causa de diminuição da parte geral com causa de aumento da parte geral. Vamos pegar um exemplo? Então, olha lá. Vamos pegar um crime, deixa eu ver, causa de aumento da parte especial. Então, vamos pegar lá um crime de roubo. Concurso de pessoas. Não lembro o inciso de cabeça. Vamos pegar concurso de pessoas. Bom, é uma causa de aumento da parte especial. Vamos supor que é um crime de roubo tentado. Causa de diminuição da parte geral. Então, como que você vai fazer esse cálculo? Como que você vai fazer esse cálculo? Vou colocar aqui a tela branca, tá? Então, eu tenho, peraí, deixa eu voltar aqui, já vou deixar. CA parte especial, CA parte especial, CD parte geral. CA parte especial, CD parte geral. Tentativa e causa de aumento. Bom, vamos supor que veio lá. Deixa eu tirar daqui. Concurso de pessoas e aqui tentativa. Crime de roubo, tá, gente? Então, vamos supor, vem lá, primeira, segunda, terceira. Vamos supor que o crime ficou na pena mínima. 4 anos. Não teve circunstância judicial negativa. Veio para cá na pena intermediária. Vamos supor que o seu cliente confessou. Teve confissão. E aí, nesse caso fica no mínimo. Lembra? A pena, ela não pode ficar abaixo do mínimo legal. Então, continua 4 anos. Vim para a terceira fase com 4 anos. Como que a gente vai calcular? Bom, vamos calcular a fração do concurso de pessoas. Então, vamos supor, vamos pegar a fração de 1/3. Ai, gente, a gente sofre para calcular matemática, né? Não é possível. Então, vamos lá, só converter em meses aqui.
48 meses. Vai dar quebrado, mas só para a gente ter uma ideia. Bom, 1/3, vamos pegar. 1/3 do concurso. Não tô lembrada de cabeça se a fração é 1/3, mas é sim. Pera aí, deixa eu só pegar para não incorrer em erro aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por que a gente tem que calcular as coisas, né? Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer um mutirão para vocês pedirem, para a gente ter aula de cálculo aqui. Umas aulas bônus. Pede para eles, para os chefes. Cadê? Aqui. 1/3. A pena aumenta-se de 1/3 até a metade. Vamos pegar 1/3, pelo amor de Deus, que é o mais simples. 38 meses. Então, 1/3 disso, quanto que dá? Vamos lá para a conta. 16 meses. 16 meses, ok? Deu 16 meses. Então, logo, 48 meses com 16 meses, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai uns 5, 64 meses. 64 meses. Então, aqui, a causa de aumento da parte especial resultou em uma pena de 64 meses. Aqui eu converti em meses e vou manter em meses para a gente calcular, tá? Relaxa. Bom, agora veja, a gente tem uma causa de diminuição da parte geral. Vamos pegar uma causa de diminuição, 1/3. Vamos pegar 1/3. Como que nós vamos fazer? 64 meses, 1/3 disso, quanto que dá, pelo amor de Deus? Aproximadamente 21 meses e uns quebrados. Então, o que você vai fazer? 64 meses, que é o que você tem aqui, menos 21 meses. Laila, mas é 21 quebrado, não tem problema. Aqui, porque nós estamos dando um exemplo, né, gente? Isso aqui você joga na calculadora do Tribunal de Justiça, essa merda aqui aparece em dias, fica tranquilo. Mas só para você entender. Bom, 3 meses... 4 meses. Pena definitiva, 43 meses. Laila, eu quero converter em anos. Ai, gente, você quer me estressar se você quer converter em anos, mas vamos pegar aqui. 43 meses dividido por 12, 3 anos, 5 meses e uns quebrados. Reconvertendo em anos, 3 anos, 5 meses. Viram que uma incidiu sobre a outra, causa de diminuição da parte geral. Uma incidiu sobre a outra. Desculpa, gente. Você não pegou esse 1/3 e colocou lá em cima dos 48 meses? Não. Você calcula sobre o que foi calculado já. Por isso nós dizemos que é uma causa sobre a outra. Aí sim você vai ter a pena definitiva de 3 anos e 5 meses. Tudo bem, então essa é a ideia aqui da terceira fase. Perceba que a nossa regra, trazida pelo Código Penal com relação ao método de cálculo da terceira fase, é só que crime formal e continuado devem ser considerados por último. Por último. Tá? Então, se eventualmente você misturar isso à ordem, no final, por último, tem que ser crime formal e crime continuado, que é isso que o Código Penal traz como regra, tá? Ah, Laila, mas se eu inverter fora do que você fez, vai sair um número diferente. Não está errado, porque o Código Penal ele não criou uma hierarquia de todas as causas de aumento e diminuição da parte geral e da parte especial. Ele só estabeleceu que crime continuado e crime formal da parte geral são o último a serem considerados. Ponto. Então, se houver uma inversão lá em cima e der numerais diferentes, isso não está errado. Não torna o seu cálculo errado. Tudo bem? E aí a gente tem, inclusive, uma súmula sobre o crime de roubo, né, que fala que existe-se no crime de roubo uma fundamentação concreta, não sendo suficiente para a exasperação a mera indicação do número de majorantes.
que era aquela lógica que nós tínhamos antigamente, né? Conforme nós temos a incidência das majorantes, a fração ela ia flutuando. Não é mais esse o entendimento do STJ e, portanto, ele sumulou, ok? Bom, gente, era isso que a gente tinha para estudar aqui sobre a parte de cálculo da pena propriamente dito. Claro que não foi um cálculo, a gente fez aqui alguns esboços bem simples, até porque o objetivo da aula não é esse aprofundamento, é simplesmente que vocês saibam sobre os critérios e os raciocínios que são utilizados ao longo das 3 fases, mas quem sabe no futuro, se for o caso, a gente pode até ter um laboratório só de cálculo de pena, que a gente possa efetivamente ter aí umas 3, 4 horas de cálculo, né? Realmente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida com relação ao que nós estudamos aqui ao longo das aulas sobre teoria da aplicação da pena, sintam-se à vontade para que vocês possam sanar as dúvidas, seja pelo canal de atendimento ao aluno e seja comigo nas redes sociais. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês em uma próxima oportunidade. Até lá!